Família querida, boa noite. Feliz sábado. Hoje eu estava pensando em quantas santas ceias eu fui impactado enquanto aluno desta casa. Observando o ensaio que foi feito nos dias anteriores, vendo o movimento ali no antigo SALT, foi como recordar esses momentos de entrega, de comunhão com Deus, de renovação espiritual. Como é bom a gente poder reviver momentos como este. E naquele tempo, entre 98 e 2000, havia uma música que recorrentemente era executada nesses momentos de Santa Ceia em particular. E eu conversei com o pastor Kênio se a gente não poderia relembrar esses momentos. Então nós combinamos de fazer esse dueto juntos, com a autorização de vocês. Apoio. Vamos fazer igual comissão de igreja. Apoio. Alguma observação? Ok. Então entendo que todos estão favoráveis, pastor Kênio. Vamos lá. Essa música fala do sacrifício de Cristo. Ela fala da perspectiva daquele que recebe a graça de Deus. E das reflexões que brotam a partir dessa visão do Cristo crucificado. Então que essa cena possa estimular a nossa entrega completa nessa noite, diante de tão grande sacrifício, tão grande presente ofertado pelo céu a cada um de nós. As marcas que o amor deixou, nem pregos mais há da cruz que se ergueu lá, mas ele é real, pois já o senti bem junto a mim e pude notar seu amor, jamais se explicará. Os pregos ficaram cravados em suas mãos, seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. Ao olhar, eu pude entender então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Fiquei a pensar em toda a minha vida em vão, pois como aceitar de graça todo esse perdão? Então a orar, sofrendo lá na cruz em dor, eu pude entregar completo o meu coração. Lembres de mim, ó Jesus, meu amigo, quando entrares em teu paraíso. Os pregos ficaram cravados em suas mãos, seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. Ao olhar, eu pude entender então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Oh,
suas mãos. Seu rosto sangrava, mas não mudava a feição. Ao olhar, eu pude entender então que Jesus esperava a entrega do meu coração. Jesus Cristo espera a entrega do seu coração. Convido você a juntos abrirmos a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. Encontrando o texto, eu convido você mais uma vez a curvar a fronte para juntos falarmos com o Senhor através de uma oração. Querido Deus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado por termos a oportunidade de vivermos momentos como este. Muito obrigado pelas canções, pelos testemunhos, pelos louvores. E nesse momento de oração nós queremos nos conectar com o céu, convidando o teu Espírito para que esteja aqui entre nós, agindo livremente e operando em nosso coração aquilo que o Senhor deseja num momento como este. Portanto, Pai, fala ao nosso coração, mais uma vez, por meio da Tua palavra, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chamo sua atenção para o verso de número 1 do capítulo 3 de Atos, que diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nós já passamos por esse texto muitas vezes, nós já ouvimos muitas pregações a respeito dele, e a gente poderia basear a mensagem dessa noite facilmente apenas nas lições extraídas desse texto. Mas eu escolhi começar por ele, porque ele traz para mim uma pergunta que me intriga profundamente. E eu não sei se você já se fez essa pergunta ao ler essa passagem. E a pergunta é: como Pedro e João sabiam que daria certo? Como Pedro sabia que ia dar certo? Porque a impressão que dá é que ele não tem dúvida a respeito disso, correto? O homem estava doente, há muito tempo era colocado ali naquele lugar. E diante dessa expectativa de uma esmola, Pedro diz: olha, nós não temos prata nem ouro, mas nós temos uma coisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Na minha comunidade, nós temos muitas pessoas idosas, mais de 600, com 60 anos ou mais.
E nesses últimos 2 anos eu fiz muitas unções, muitas cerimônias fúnebres. E existem todo tipo de necessidades ali. Uma situação que está no meu coração nesse momento me ocorreu no sábado anterior à minha vinda aqui. Eu encontrei uma família no estacionamento e ele, o pai com uma criança, o Pedrinho, no colo. Pedrinho é um garoto pequeno, com seus 3, 4 anos de idade, mas que luta com um câncer muito agressivo. E eu olhei para a cabeça do pequeno Pedro e eu vi as marcas das diversas cirurgias que ele já passou. O Pedrinho, ele sofre de algumas convulsões e quando ele está melhorando, essas convulsões jogam ele nesse lugar lá atrás, então retrocede todo o quadro. E aos poucos ele já não se comunica com os pais, ele já não, ele não interage. Isso tem trazido muita dor para eles, uma luta muito grande. Então a expectativa era ou que ele melhorasse, ou que a essa altura ele já estivesse descansando. Mas como ele não descansou ainda, e obviamente a melhora não veio, o questionamento dos pais é por que essa situação ainda se mantém. A minha vontade, irmãos, vou dizer para você com honestidade, seria colocar a mão naquele menino e dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, cura esse garoto, para que ele possa viver o teu plano, para que esse milagre seja para a tua glória, para que ele seja um instrumento em tuas mãos, para que ele faça parte da última geração que verá Jesus voltando. Só que toda vez que eu olho para ele, eu penso nisso, mas eu não tenho coragem. Por que eu não tenho coragem, gente? Porque eu não tenho certeza. Se eu tivesse certeza, você acha que eu não faria isso? Mas eu não tenho certeza. A pergunta que eu faço é: como Pedro tinha certeza? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa voltar um pouco na história. Eu gostaria de passar rapidamente por alguns fatos na vida de Pedro, especialmente. Por isso eu peço que você volte um pouco na sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 5. Eu sei que alguns universitários passaram por esse capítulo, porque o pastor Dídio tratou desse assunto em uma das suas mensagens. Mas eu gostaria de me valer desse texto para trazer algumas reflexões a vocês nessa noite. Leia comigo a partir do verso 1, Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantia de peixes e rompiu-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse então Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu gostaria de destacar aqui algumas características de Pedro, para a gente entender um pouquinho melhor o processo que resultou naquela ação extraordinária de Atos capítulo 3. Jesus ele estava pregando junto à praia, e a impressão que dá é que a multidão começou a comprimir Jesus ao ponto que ele não
não conseguia mais se movimentar, não conseguia se comunicar adequadamente. Jesus observa 2 barcos, os donos dos barcos terminando de lavar as redes, talvez já esperando irem descansar, porque haviam trabalhado a noite toda sem, estavam cansados pelo trabalho. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco. Interessante, ele não pede autorização, ele entra no barco. E a ordem que ele dá para Pedro é que ele, então, afastasse o barco até uma certa posição da qual ele poderia se comunicar melhor com a sua audiência. Então, logo de cara a gente percebe que Pedro é uma pessoa ativa, Pedro é um trabalhador. É interessante que na Bíblia, Deus, ele sempre chama pessoas ocupadas. Eu costumo falar isso às vezes nas comissões, porque de vez em quando a igreja precisa da ajuda de alguém para uma tarefa, às vezes eu ouço, eu sei que vários pastores aqui já ouviram isso, e ouvirão no futuro, pessoas dizendo assim: nesse momento eu não consigo fazer isso, porque eu estou muito ocupado. Eu acabei de ser mãe, eu estou trabalhando, estou fazendo faculdade, eu não consigo absorver essa responsabilidade. Aí eu olho para a Bíblia e percebo que Deus chama pessoas ocupadas. Foi assim com Moisés. Moisés estava trabalhando no momento que a sarça o chamou para perto, né? Atraído pela curiosidade, ele se encontrou com Deus. Davi, quando foi ungido rei, ele estava em atividade, cuidando das ovelhas do seu pai. Gideão, malhando trigo no lagar. Eliseu, ele estava cuidando da terra, arando a terra. Quando Elias aparece para chamá-lo, para recrutá-lo, para assumir a sua função mais adiante. Aqui nós encontramos Pedro em atividade. Deus, ele procura pessoas que estão ocupadas, pessoas que são ativas, pessoas que estão produzindo. É interessante isso. Um outro ponto é que o objeto de trabalho de Pedro, aquilo que ele tinha em suas mãos, que no caso ali era o barco, parece estar à disposição de Cristo. Então, o que ele tem, se Jesus precisa dessa coisa que ele tem, então pode usar. E em nenhum momento Pedro questiona esse fato de Jesus ter usado o barco quase sem permissão, ele simplesmente oferece. Uma terceira característica é que Pedro, ele é obediente, porque quando Jesus ordena que eles jogassem as redes mais uma vez, ele até argumenta dizendo: olha, nós trabalhamos a noite toda sem sucesso, Senhor, a gente está cansado aqui, e visivelmente você não tem experiência com o mar, você é um rabino, né? Você é uma pessoa sábia, você é dos livros, mas sob a tua ordem, sob a tua palavra nós vamos fazer isso. Obediência, uma característica muito valiosa para Deus. Uma outra característica, humildade e reconhecimento. Na presença de Cristo, Pedro reconhece quem ele é, e ele se lança aos pés depois do milagre e declara: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, eu não sou digno de compartilhar esse ambiente contigo, eu não sou digno de sentar à mesa contigo, então aparta-te de mim. Mas Jesus, ele reage de uma maneira muito singela, ele oferece um chamado extraordinário. A última característica desse texto, apresentada de Pedro, é essa disposição em seguir a Jesus. O texto termina dizendo: deixando tudo, eles o seguiram. Veja, nós falamos sobre isso no sábado passado. Pedro, ele tem uma característica, de comportamento, ele é impulsivo. Mas por que ele é protagonista dos episódios? Pense comigo. Não é apenas por uma questão de comportamento, de personalidade. Pedro, ele é protagonista em muitas situações, o nome dele é recorrentemente citado, porque ele se torna alguém muito próximo de Jesus. Ele está sempre no cenário dos acontecimentos, sempre. O tempo inteiro, ele está perto de Cristo. E essa é a dinâmica da experiência de Pedro ao lado de Jesus, ao longo de todos os evangelhos. Até que existe uma quebra. Em algum momento vai haver uma quebra. Eu gostaria que você avançasse na sua Bíblia até o capítulo 22 de Lucas, ali na frente. Lucas,
capítulo 22. Eu chamo sua atenção para o verso 54, por favor. Verso 54 diz o seguinte: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Você percebe? Até então Pedro está perto, ele era um dos mais íntimos de Jesus. Mas diante da cena da captura de Cristo, depois daquela cena da ceia, depois do Getsêmani, quando Jesus é capturado após o beijo de Judas, a Bíblia diz que os discípulos vão numa direção e Jesus vai em outra direção. Eu mencionei isso para vocês no sábado, e aqui nós encontramos esse comportamento, esse posicionamento sintomático de Pedro, e é aquilo que vai explicar a sua negação na sequência. Pedro seguia Jesus de longe. O que significa seguir Jesus de longe? Aqui nós percebemos que não se trata apenas de um distanciamento físico, geográfico, é um distanciamento de propósito, de relacionamento, há um distanciamento aqui. Eu poderia dizer que seguir Jesus de longe significa seguir Jesus sem compromisso. Seguir Jesus de longe significa ter vergonha de assumi-lo como parte de sua identidade, ou como sua própria identidade. Eu tenho encontrado aí afora alguns universitários cristãos que passam 4 anos, 5 anos, 6 anos na academia sem se identificarem como cristãos. Vergonha do que os outros vão pensar. E aí, em contraste com essa realidade, eu vejo o que Paulo diz em Atos 17, verso 28, quando ele fala: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele é que existe vida. Então, quando eu me afasto de Cristo, eu começo a correr riscos. Por isso Jesus, em João no capítulo 15, quando ele fala da ligação que deveria haver entre ele e os seus discípulos, utilizando a figura da videira, ele diz, no verso 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. E apenas para resumir o que Jesus vai prometer no capítulo 15, como resultado dessa proximidade, dessa intimidade, ele vai dizer que o resultado dessa ligação produz frutos espirituais, de que aqueles que estão ligados a ele têm vida, que os pedidos dessas pessoas são atendidos. Nós falamos sobre oração outro dia. Por que os pedidos são atendidos? Porque essas pessoas que são tão próximas de Cristo, aquilo que elas pedem, o desejo do coração delas é muito alinhado com a vontade de Deus, por isso fica mais natural que esses pedidos sejam atendidos. O Pai então é glorificado por meio dessas pessoas que permanecem no amor de Deus, que obedecem às suas determinações, que por isso vivem num estado de alegria completa, e são reconhecidos como amigos de Deus. É mais ou menos isso que Jesus fala como resultado da ligação de um crente com Ele. Por outro lado, seguir Jesus de longe implica exatamente no contrário. Em vez de frutos espirituais, a gente produz frutos da carne. O nosso eu brota com muita facilidade, muita facilidade. Nós não temos acesso à vida, porque a desconexão com Cristo gera morte. Então os nossos pedidos, eles não são atendidos porque nós pedimos mal, nossos pedidos são egoístas, nossas vontades autocentradas se distanciam dos princípios do reino de Deus. Nós desonramos o Pai, nós nos afastamos do amor, nós passamos a desobedecer às suas determinações, a alegria foge da nossa rotina e nós nos distanciamos, não somos reconhecidos como amigos de Deus, pelo contrário, nós somos reconhecidos como inimigos de Deus. Eu lembro de um pregador que dizia: queira ter todos os anjos do inferno contra você, mas não queira ter Deus contra você. Como resultado
desse afastamento, Pedro vai negar a Jesus. E me encanta essa cena porque Jesus, ele é muito sensível na abordagem. Ele havia combinado um código com Pedro. Ele disse: antes que o galo cante. Existe uma discussão sobre esse assunto do galo, eu não quero entrar nisso aqui. Mas fato é que havia um código que somente Pedro e Jesus sabiam. Porque quando o galo cantou, todo mundo ouviu. Mas somente Pedro entendeu. E Jesus, a Bíblia diz, naquele momento olhou para Pedro. Os olhares se cruzaram. Eu convido você depois, se você tiver um tempo, pegue o livro Desejado de Todas as Nações e leia o capítulo onde esse episódio é narrado. É muito belo, é muito bonito. Jesus, ele canaliza toda a graça, toda a compaixão do universo para o seu discípulo naquele momento. É um olhar de tristeza, de certa decepção, mas não de reprovação, não de acusação. Pelo contrário, Jesus, ele transmite carinho e cuidado com Pedro. Veja, Jesus não vai identificar Pedro, Jesus não vai expor Pedro. Ele apenas olha para ele, porque ele quer protegê-lo também. Como resultado disso, a Bíblia diz que Pedro sai da presença de Cristo para fazer o quê? Para chorar. Eu lembro uma vez que eu estava aí sentado, ouvi uma pregação. Honestamente, eu não lembro quem pregou aquele sermão, mas eu lembro muito bem do efeito daquela pregação para mim. E enquanto os alunos voltavam para o residencial masculino, feminino, eu dei um jeito de ficar para trás. E eu acho que eu peguei para a esquerda aqui, tinha menos construções que temos hoje, tinha um espaço assim, não era muito iluminado, então eu não me afastei muito, mas eu quis ficar sozinho, eu não queria ir para o quarto. E eu saí para chorar. E eu lembro muito bem da oração que eu fiz a Deus. Eu falei assim: Senhor, não desista de mim. Não desista de mim. E eu derramei a minha alma na presença de Deus. Eu lhe pergunto, qual foi a última vez que você teve uma experiência como essa? De quebrantamento. Queridos, nós precisamos viver essa experiência de quebrantamento. Porque normalmente essas situações brotam de uma constatação daquilo que falta em nós, daquilo que Ele é e que nós não somos. E aí esse desejo de ser mais parecido com Ele nos arrasta para um lugar de dependência, de submissão, de clamor. E muitas vezes de choro. Para dizer assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de ajuda, toma a minha vida, conduz os meus passos. É o derramar da alma na presença de Deus. Pedro, ele faz isso de uma maneira muito honesta, muito verdadeira. Uma coisa que chama atenção é que na cena da cruz, Pedro ele se ausenta completamente. Naquele momento, por exemplo, em que Maria chega perto, João traz Maria para perto da cruz, eu sinto falta de Pedro ali, você não sente? Em condições normais, Pedro estaria ali, sim ou não? Lógico que ele estaria. Só que ele não tem coragem, ele está se sentindo muito mal com isso. Ele está decepcionado consigo mesmo. Ele está questionando os seus motivos, ele está questionando os seus sentimentos. Ele havia declarado que estaria pronto para ir com Jesus até a morte, mas diante da prova, ele negou de maneira flagrante, a despeito do anúncio que Jesus havia feito, do alerta que ele havia recebido. Ele havia falhado de maneira colossal. Eu imagino que ele estava com dificuldade de se perdoar. Então ele fica de longe vendo tudo acontecer. Mas de novo o movimento de Cristo é um movimento tão bonito. Porque lá em Marcos 16, no verso 7, quando Jesus se encontra com algumas pessoas, ele fala assim: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galiléia, ali os vereis como ele vos prometeu. Os anjos disseram. Jesus marca um encontro com Pedro e pede para o anjo mencionar o nome, diga para os discípulos e para ele. E esse encontro a gente sabe como vai acontecer de fato, né? Último capítulo de João, capítulo 21. Bom, você pode abrir ali caso queira, mas todos nós conhecemos a história.
Pedro ele pega alguns discípulos para irem pescar mais uma vez e passam de novo perrengue para conseguir peixes, eles não conseguem pescar. E a cerca de 100 metros na praia, um desconhecido a princípio grita: como é que foi aí a pescaria? Não, está ruim aqui. Joguem do outro lado. Aí eles jogam do outro, muito peixe. Eles lembram da história lá do início. Vem cá, isso já aconteceu. Aí João cutuca Pedro e os demais: olha, é o mestre. A Bíblia diz que Pedro ele se joga na água. E ele vai nadando e dá um abraço em Jesus na praia. E ali na presença de poucos discípulos, Jesus começa a conversar com ele, perguntando se o amava. Pedro é muito honesto ao responder a Jesus a respeito do seu sentimento. E a partir daquele momento, Jesus ele devolve a autoridade do seu discípulo na presença dos demais. Jesus ele reafirma o propósito original para a vida daquele homem. Jesus ele declara assim: Pedro, o meu plano não se alterou. Lembra que eu falei lá no início que vocês seriam pescadores de homens? Ei, nada do que aconteceu até aqui mudou a minha intenção original, o meu plano continua de pé. Eu ainda estou disposto a fazer a minha parte. Você está disposto a fazer a sua também? Apacenta minhas ovelhas. Quando a gente chega na cena de Atos, no capítulo 1, no capítulo 2, nós encontramos então o desfecho desse processo. Os discípulos perguntam para Jesus ao saírem de Jerusalém: Senhor, é agora que tudo vai acontecer conforme você prometeu? Então, Jesus responde no verso 7 do capítulo 1 de Atos: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eles perguntam: é agora que as coisas vão acontecer? E como adventistas do sétimo dia, a gente vive fazendo essa pergunta, mesmo que de maneira silenciosa: será que é agora que tudo vai acontecer? Jesus diz assim: não interessa a vocês fazerem conta, entenderem os tempos e as épocas, porque isso é prerrogativa do Pai, mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito, para que esse Espírito transforme vocês em alguém, em testemunhas. Então vocês irão compartilhar o Evangelho, expandir o meu reino por todos os lugares, começando aqui e depois na Judeia, Samaria e assim por diante. Então, depois de 40 dias de contato com Cristo, depois de outros 10 dias de clamor e oração, quando chega o dia do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, quando os judeus de todas as nações vinham a Jerusalém mais uma vez, Pedro e os discípulos percebem: essa é uma grande oportunidade. E o milagre acontece. Eles começam a se comunicar com toda aquela gente. E as pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo. De repente, Pedro levanta a voz para unificar, para consolidar o que estava acontecendo. E ele fala com autoridade, ele faz um resumo do Evangelho, e ele conecta aquilo que faltava à compreensão daquela gente que conhecia o Antigo Testamento, que conhecia as profecias, mas que ainda não tinham se encontrado com Jesus. Eles já conheciam tudo, mas faltava o elo principal. E Pedro fecha o quebra-cabeça, resolve a questão. Aquelas pessoas se encantam ao perceberem a autoridade com a qual Pedro se comunicava. E uma multidão entregou-se a Jesus de uma vez só. Queridos, eu sonho com um dia que esse tipo de coisa aconteça novamente, sabe? 3.000 pessoas. 10 dias de oração, essa matemática é extraordinária. 10 dias de oração, um sermão, 3.000 pessoas. Normalmente, a gente ora um tequinho assim, pregamos um montão e colhemos uma dúzia de pessoas. Não é essa matemática que Deus espera para a sua igreja e para o seu povo. Pedro, ele mostra o caminho, ele mostra a direção. É esse Pedro transformado, cheio do Espírito, que aparece no livro de Atos, no capítulo 3, e diante do pedido daquele homem,
Pedro sabe exatamente o que fazer. E sabe o que é mais bonito? É que quando esse homem começa a glorificar a Deus e entra no templo, era na hora da oração, o templo estava cheio, e as pessoas reconheceram que era aquele homem que até há pouco tempo e há tantos anos estava ali pedindo esmola. Assim, o que aconteceu? Eu imagino ele chegando para o homem perguntando: vem cá, o que aconteceu? Como isso se deu? Aquele homem aponta para Pedro e para João. E quando todo mundo chega para conversar e entender, eles procuram Pedro e João. Pedro e João, eles falam assim: não fomos nós. Foi ele. Foi ele que fez isso. E eles pregam e enaltecem Jesus, apontam para Jesus. Eles não são o centro, Jesus é o centro. Porque é assim que vive aquele que é cheio do Espírito. Jesus é o centro. Ele precisa ser o primeiro, o último e o melhor na nossa vida. E é isso que nós vamos declarar nesse momento, ao participarmos dos símbolos da graça do Senhor, para que o Espírito dele seja derramado sobre nós, para que saiamos daqui justificados pelo sangue de Cristo, para que o plano original de Deus continue o seu curso, para que sejamos testemunhas poderosas em suas mãos. Eu gostaria de convidar você a inclinar o seu rosto e falar com Deus por alguns segundos, fazendo esse pedido pessoal para Deus. E na sequência eu faço uma oração para nos entregar ao Senhor. Ore. Querido Deus, por favor, Senhor, ouve a prece do nosso coração. Olha para as nossas necessidades nessa noite, para as nossas realidades. Que participemos desse momento com entendimento, com consciência do que ele representa. E que a semelhança do que aconteceu com Pedro, possamos ser revestidos pelo poder do alto, como resultado dessa entrega, Senhor. Aceita-nos, te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.